Paz do Senhor, amém? Quero chamar alguém para fazer um fundinho para mim. Pode ser, contrabaixo. Um teclado aqui, alguém, amém? Vou negar este maço. Pode ser a Camila ou a Kemi. Se não for, vou chamar. Antigamente se cumprimentava, né? Paz do Senhor, né? Aí eu conheci uma pessoa que chegou, não, cara, paz do Senhor tá errado. É a paz de Deus. Eu falei, amém, então vamos na paz de Deus, né? Paz de Deus. Aí o outro, não, mas que Deus? Tem tantos. A paz do Senhor nosso Deus Jesus. Eu falei, amém, a paz do Senhor nosso Deus Jesus. Mas daí foi passando a geração, né? E achando muito grande. Aí entra graça e paz agora, né? Graça e paz. Então vai mudando, tudo passa, só a palavra que não, amém? Eu estava vindo para cá, eu e a minha digníssima, e eu vi uma árvore muito estranha. Eu achei interessante. Eu falei, nossa, que árvore estranha, pastor. Toda seca assim, mas nas pontas cheio de flores, branca. Mas umas flores grandes assim, né? Um copo assim. Eu falei, nossa, que diferente, né? Eu falei, às vezes a gente é assim, sabia? Às vezes a gente tá igual essa árvore. Todo mundo olha pra gente e fala, nossa, esse cara, essa mulher tá só o bagaço. Mas depois da flor vem o fruto. Então eu creio que independente de como nós estamos hoje, se você tem flores, mais para frente vai vir o fruto. Você se acha mais importante que alguém que está aqui hoje? Melhor? Não, né? Sabe por quê? Porque ninguém é. Porque quando Deus, o soberano, se coloca no trono dele, todos nós nos tornamos iguais. Todos nós. Nós erramos, nós vacilamos, sim. Mas o importante é não permanecer no erro. E quando você não permanece, ele estende as mãos dele e ele te levanta e põe de pé de novo. Bate nas suas costas e fala assim, vai caminhar. Mateus capítulo 7, Jesus ele dá um sermão muito duro. Ele fala, olha, não julguem para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vocês medirem, vos medirão o dobro. Então todos nós somos iguais perante Deus, todos nós. A única diferença, irmãos, é como você tem buscado a Deus. Deus ele não tem preferido, escolhido, ele tem separado aqueles que se dispõem a se separar para ele. Então isso é diferente daqueles que se dispõem em ser santo. Eu não sou santo, mas eu busco uma santidade. Eu prossigo buscar a santidade. Eu não fico parado. Eu não permaneço no erro. Eu busco e procuro buscar cada dia mais. É isso que Deus se agrada. É disso que Ele tem se agradado. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 26. Colocou um fundo aí de órgão, né? Coloca um teclado, por favor, irmão. Tô brincando aqui. Aqui vai mudar mesmo. Obrigado, Samuel. Fiz o cabelo meu igual o seu. Ó. Eu olhei no espelho e falei, nossa, tá igual o Samuel, gostei. Gostei. Tô tremendo, né, meu Deus. Então você está na casa do Pai, amém? Como o Rino disse, hoje nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa? Independente se eu tenho moicano, se eu venho de boné, eu estou na casa do meu Pai. Você está na casa do seu Pai, irmão. Você vai para a casa do seu Pai, hoje eu vou para a casa do meu Pai, então eu preciso colocar isso, preciso fazer aquilo. Não, quando você vai para a casa do seu Pai, você vai à vontade. Lógico, não vai escandalizar, mas você vai à vontade, como você é. Porque hoje nós somos filhos e cordeiros de Deus, amém? O nosso Pai. Diz assim, Atos capítulo 26, lá no versículo 9. Atos capítulo 26, no versículo 9. Olha o que Paulo diz, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor
ao nome de Jesus, esse Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir de cidades estrangeiras para persegui-los. Amém? Deixe sua Bíblia aberta aí. Paulo, ou melhor, Saulo, todos nós conhecemos, era um homem que conhecia, não só conhecia, por ser criado aos pés de Gamaliel, ele conseguia, com muito esforço, executar. E aqui ele tinha guardado todas as 306 leis de Levíticos dadas a Moisés por Deus. Um homem eloquente, um homem sábio, um homem que cresceu em uma doutrina religiosa, que cresceu aprendendo que aquilo era o certo, que aquilo era correto. E fora aquilo, não existia outro lugar ou outra religião. Até que em um momento que Lucas, ele nos escreve aqui em Atos, que diz que ele estava indo a Damasco em busca disso aqui, que nós lemos agora. Castigar, de oprimir, de assassinar os cristãos. E no caminho, quando ele e mais alguns homens pretorianos da guarda romana estavam indo a Damasco buscar esses cristãos, a Bíblia diz que uma luz que excedia o esplendor do sol veio sobre eles. E eles, cegos, caem do cavalo. E essa luz exclama: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atônito, ele diz: quem és tu, Senhor? Então essa voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os agrilhões. Impossível é para ti, Saulo, lutar contra aquilo que é mais poderoso do que você. Impossível é para ti, ser humano, batalhar contra aquele que é mais forte do que você. E a Bíblia diz que Jesus, ele dá uma instrução: vai à casa de um homem por nome Simão, fica ali, abra um jejum. E a Bíblia diz que por 3 dias Saulo não comeu e não bebeu, porque ele queria conhecer aquele que falara com ele naquele caminho. E no 3º dia, Deus, ou melhor, Jesus, ele chega para Ananias e fala: olha, Ananias, eu tenho uma missão para você. E Ananias, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus, sabe aquele homem cheio do Espírito Santo? Cheio da graça, fala: Senhor, eis-me aqui, Pai, é agora, diga qual é a missão. Eu quero que você vá lá à rua chamada direita, na casa de Simão, curtidor, lá tem um homem, esperando por você. Tudo bem, Senhor. E quando ele vai sair, ele fala: calma aí, mas quem é? Jesus fala: é Saulo. Na hora, irmãos, ele estremece. Fala: não, Senhor, manda outro, manda o Fábio. Irmãos, eu ia fazer uma lista de todos os pregadores que pegaram como exemplo: Pastor, Rino, Fábio. Mas Deus tirou isso do meu coração, amém? Chama o Fábio. Eu não. Meu Deus, ele é um matador, ele é um assassino.
O senhor quer que eu vá lá? Não, mas não se preocupa não, ele está cego. Ele não vai enxergar. Ananias, então junta suas coisinhas, irmãos, e vai até a rua chamada direita, na casa desse homem chamado Simão. E quando ele chega lá, tremendo, igual eu estou aqui agora, imagina, não sei se você já ficou na frente de algum assassino. Eu já fiquei. Um homem que tinha 28 anos de prisão, tinha 50 e poucos anos já. Eu o conheci antes de conhecer ele pessoalmente, eu ouvi falar dele. Que ele tinha assassinado 30 pessoas, entrou e fez uma chacina. E quando eu tive frente a frente com ele, eu tremi. Então eu comecei a imaginar, Ananias deve estar se borrando lá. Então ele, usado por Deus, ele conversa com Paulo, fala para Paulo o que Paulo tem que fazer. E Paulo, meus irmãos, Saulo, ele realmente teve esse encontro com Jesus. Ele se propôs realmente a fazer tudo o que o seu futuro líder ali, que para ele era um homem espiritual, iria indicar ele a fazer. Ele estava disposto a fazer aquilo. E quando eu lia a palavra de Deus durante a semana, eu falei, Deus, não é possível, eu não tive um encontro contigo. Meu Deus, eu acho que eu não tive um encontro contigo, Pai. Me perdoa, mas eu quero agora ter um encontro mais profundo. Chega de viver no raso. Chega. Eu quero ir mais profundo, eu quero ter mais experiências, como Saulo teve, a ponto, irmãos, de se levantar em Jope, ali na casa de Simão, o curtidor. Ter um encontro com Pedro. E Pedro fala assim para ele, olha Saulo, eu vi que você se converteu mesmo aí. Mas fala o seguinte, cara, a fúria dos romanos e dos judeus, eles vão aumentarem quando souber que você se converteu a essa nova doutrina que eles chamavam de o caminho. Faz o seguinte, volta lá para sua cidade. Quando der, eu vou lá te visitar e te trago aqui para Jerusalém. E você se torna um dos nossos. E Saulo obedece à voz de Pedro, volta para sua cidade e aguarda a visita de Pedro por 14 anos. 14 anos. Imagina você, um novo convertido, cheio da graça, da glória, querendo pregar até para mula. Que nem aquela, já viu aquele vídeo daquela criancinha? Pregando por nada, ah meu Deus, em nome de Jesus, meu, que maravilha é aquilo, cara. Imagina o Saulo ali, o encontro com o próprio Jesus. E de repente Pedrão fala para ele, vai lá. E ele fica por 14 anos na sua cidade. Aí Deus levanta Barnabé para tomar conta da igreja local. E Barnabé era muito sábio também. Ele era apacentador. Mas Barnabé, ele precisava de alguém para pregar a palavra de Deus. Com mais eloquência, com mais sabedoria, com mais entendimento. E ele ouve falar que um cara assim, assado, do jeito que nós lemos aqui, tinha o perfil, mas não sabia como ele estava. Então Barnabé junta as suas coisas, vai até Tarso, chega lá na casa de Saulo. Ele começa, cadê esse? Alguém conhece aí um cara chamado Saulo? Saulo eu não conheço não. Conheço um Paulo. É esse mesmo. A história diz que Barnabé encontra Saulo, ou melhor, agora com um novo nome, cristão, Paulo, fazendo tendas, trabalhando, barbudo. E alguns consideravam ele naquele tempo como um bárbaro, com uma cara carrancuda, brava. 14 anos calado. Barnabé chega para ele e só diz assim, olha Paulo, eu estou aqui enviado por Jesus, levanta suas coisas, porque o tempo é chegado. Ele junta suas coisas sem dizer nada, meus irmãos. É tempo novo na sua vida, amém? É tempo novo na nossa vida. E vai com Barnabé.
E ele começa a fazer coisas que Barnabé ainda não tinha visto. Ele começa a pregar e daqui a pouco umas pessoas começam a falar em línguas estranhas. Barnabé, línguas estranhas é normal, Atos, lá em Atos teve, né, o avivamento, línguas estranhas, e de repente ele começa a pregar, o paralítico ele se levanta, curas começaram a acontecer. A Bíblia diz que um homem não tinha braço, e o braço voltou a nascer. Sinais de maravilhas aconteceram. Ele começou a ministrar com um poder, com uma graça, com uma glória que ninguém entendia, mas ele entendia, porque tem uma passagem que ele fala assim: olha, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu conheci um que subiu ao terceiro céus, e lá ele ouviu coisas inefáveis que ao homem não é cabível ouvir. Ele não teve a oportunidade que Mateus teve, ele não teve a oportunidade que Tiago teve, ele não teve a oportunidade que Pedro teve de caminhar com Jesus, de andar lado a lado com Jesus, de aprender não só o que Jesus falava, mas o que Jesus fazia. Ele não teve. Mas ele subiu e ele reconheceu a glória de Deus sobre a vida dele. E lá ele ouviu que tudo era possível. Que ele mesmo estando 14 anos guardado, de que ele era um vaso escolhido. Ele era um vaso escolhido, preparado por Jesus. E aqui onde nós lemos, ele está com o rei Agripa, defendendo a sua causa, porque irmãos, nós temos que dar a oportunidade para o próximo se defender da acusação que está sendo feita contra ele. Se nós simplesmente juntarmos, fazermos um concílio e começarmos a condenar os irmãos, nós entramos naquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, não julgueis, para que não sejais julgados. Nós nos colocamos como legislador, ou como promotor, ou como juiz, ao invés de colocarmos como testemunhas. Paulo, ele teve essa oportunidade de julgar, de condenar, de perseguir, de matar, de roubar, de ir atrás, com muita, como ele diz aqui, com muita vontade ele tinha isso. Então ele começa a passar um período na vida dele, que os próprios judeus, os próprios judeus ali, se levantaram contra ele. E dentro da sinagoga tentaram assassinar ele. Jesus livra Paulo das mãos dos judeus. Então, ele se apresenta a Félix. E a Félix e a sua esposa disseram: olha, nós não achamos nele nada, nenhuma culpa, para que nós venhamos a matar ele. Pelo contrário, a nossa lei aqui é diferente dos judeus. Primeiro nós ouvimos, julgamos, e se houver culpa nós cometemos, vou colocar assim, o assassinato, né? Félix então passa para Festo, e o rei Festo, ele olha, ele fala: olha, eu também não vejo culpa nesse homem. Festo então ele fala: eu vou aproveitar que o rei Agripa está aqui na redondeza, então eu quero perguntar para ele que entende da lei, das coisas de Moisés. Paulo então se encontra agora na frente do rei Agripa. E ele começa a sua defesa. Ele fala: olha, eu era mesmo esse cara aqui. Você me conhece, Agripa. Eu cresci nos pés de Gamaliel. Você me conhece, sabe que eu conheço e que eu praticava as leis de Moisés. Você sabe que eu, com todas as minhas forças e vontade, eu ia atrás dos cristãos para matá-lo, para perseguir. Mas ele começa novamente. Numa dessas viagens, indo até Damasco, com autorização e permissão, no versículo 12, capítulo 26, versículo 12. Numa dessas viagens, eu estava indo até Damasco, com autorização
e permissão dos chefes dos sacerdotes, por volta do meio-dia, olha irmãos, meio-dia, aquele sol de rachar lá daqueles lados da Arábia, de Israel, lá, de Bagdá, sei lá da onde lá. Pensa num sol, irmãos. Pastor do céu, o senhor lá, meu Deus, só com chapéu, né? Misericórdia, o Fabião então ia queimar só dos lados. Irmãos, aquele sol de rachar. Você já tentou olhar para o sol de meio-dia? Impossível, né? Você olha assim, você fica mais japonês ainda, né? Fica mais japonês ainda. E ele consegue ver uma luz que excedia esse esplendor do sol. E ele começa a dizer, olha, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir aos aguilhões só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem tu está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrei. Servo. Servo. É o que nós somos. Todos nós. Servos. Uns dos outros. É por isso que não existe maior, menor, melhor e pior. Todos somos servos. Uns dos outros. Não por obrigação. Não porque ninguém é obrigado a fazer alguma coisa. Porque temos o Espírito Santo de Deus. Então eu olho, quando eu vi essa história, falei, Deus, eu não tive um encontro contigo. De maneira que esse homem, na sua primeira pregação, na Antioquia, primeira pregação, irmãos, eu lembro da minha primeira pregação até hoje. Ele foi espancado com pedra e pedaço de pau, jogado para fora da cidade e dado como morto. No outro dia ele se levantar, sacudir a poeira, eu não nego o nome de Jesus, e continuar pregando a palavra, continuar ministrando. E às vezes eu quero desistir por tão pouco. Estou falando eu. Desanimo com alguns irmãos por tão pouco. Às vezes eu, me entristeço por tão pouco. Tão pouco. Eu falei, eu acho que eu não tive esse encontro. Me converti, aceitei a Jesus, batizei, desci sobre as águas. Talvez foi o tempo. Passar do tempo foram arrancando de mim algumas coisas. Mas como Barnabé chegou após 14 anos na vida de Paulo, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para falar para você, vamos, chegou o tempo, vou falar igual o Rino agora, estou arrepiado aqui, chegou o tempo, vamos pregar, é tempo de revigorar agora, vamos pregar, vamos ministrar mais, vamos pregar mais. Sabe, irmãos, o ministério, o evangelho, a evangelização, por menor que ela seja, um panfleto, Jesus te ama, é válida. Que eu lembro até hoje, uns jovens, Camila, passavam na rua de casa, e Jesus te ama, e eu era meninão, bobo, e dava risada da cara deles, vai pra lá, rapaz. Dava risada da cara deles, mas não chegava, né? Mas eu ficava bobo, né? Ficava dando risada desses caras aí, esses crentes aí, cara, tem nada a ver. Aí outra pessoa chegava, Jesus tem uma obra na sua vida, tem na sua também. E foram indo, sabe? E eu me lembro de tudo. E como diz aqui no Japão, formou um seto.
Até o ponto de um amigo meu, que ele foi internado numa clínica de recuperação. Ele saiu da clínica e ele olhou assim: Henrique, o seu tempo está marcado, meu irmão. Eu falei: minha mãe é crente mesmo, cara. Minha mãe é crente mesmo, e eu acho que tá mesmo, hein? Eu acho que tá chegando o meu dia mesmo, eu falava pra ele. Ele falava: tá chegando o seu dia, meu irmão. Eu falava: olha, cara, eu nunca falei isso, mas eu sinto aqui que parece que eu vou virar crente. Ele falou: você vai virar, meu irmão. Não passou alguns tempos, tive um encontro com Jesus, lá no centro de emergência, lá do hospital regional. Tive um encontro com ele. Ele falou: chegou o tempo, meu filho, levanta. Levanta, chegou o tempo. Ele sarou as minhas feridas, irmãos. Ele me lavou por completo. O sangue dele me perdoou de todos os meus pecados. Aquelas castas, sabe, aquelas que falam: não, essa você não vai perdoar. Ele perdoou. O sangue de Jesus é poderoso, você sabe. Você sabe que o sangue de Cristo é poderoso. E eu lembro que eu acordava de madrugada e algo me prendia, me sufocava, eu não sabia o que era. E aquela batalha espiritual sem saber o que é. Até um dia, eu não sei se foi miragem, de tanta loucura que eu tinha na cabeça, de tanto eu viajar, eu olhei para o teto e eu vi um homem, só pela metade assim, como se ele tivesse pegado fogo, feio assim. E o Jesus, ele deu risada grossa: haha, Jesus. Aí eu lembrei que um pastor falou para mim: fale, o sangue de Jesus tem poder. E quando eu falei: o sangue de Cristo tem poder, ele na hora sumiu. E eu arrebentei a porta do quarto da minha mãe. Meu padrasto presbítero, né? Falei: vai lá, meu irmão. Tem um bicho lá, vai lá. Ele falou: não é assim mesmo, é a batalha, você vai vencer. E foi indo. Volta pro seu quarto. Eu voltei, só para pegar o colchão. Voltei lá para o quarto da minha mãe de novo. Pensa num bicho que era cagão, irmãos. 2011, inteiro sonhando que estava expulsando demônio. 2012, inteiro expulsando demônio. Levanta, é o tempo, vamos levantar. Olha o Espírito Santo, o mesmo Espírito que usou Barnabé, agora usando o cabeçudo aqui. Vamos levantar? É o tempo. Vamos voltar a acreditar que tudo é possível. Que quando você fala: olha, Jesus tem uma obra na sua vida, hein? Ah, mas eu sou daqueles lá que toca berimbau, que bate na... Mas Jesus tem uma obra, irmãos do céu, você não sabe como isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Deus te ama, você sabia disso? Isso vai impactar a pessoa. Já essa igreja aqui, ela vai ficar, como o pastor disse, pequena. Culto de manhã, culto do meio-dia, culto das 2, culto das 4, culto das noites. E você vai ser o agente. Já deu tempo de ficar intocado no meio da caverna. Irmãos, Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões, mas entrou com ele. Que isso? Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de estar naquela fornalha, mas entrou com ele naquele lugar. Deus não livrou, irmãos, mas entrou junto. Tamo junto, né? Que falei, tamo junto. É o que o Espírito Santo falou: levanta, mulher, levanta, homem, tamo junto, vamos arrebentar. 14 anos, quando ele saiu, pensa num cara que saiu, é o que você vai sair daqui hoje, porque Deus conhece a sua sinceridade, Ele sonda o seu coração. Salmo 139, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Quando eu me deito, o Senhor sabe. Quando eu me levanto pela manhã, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça, o Senhor sabe qual é. Antes que eu fale Ele, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Deus é poderoso, irmãos. E chegou o tempo. Ele te trouxe aqui só para ouvir isso, talvez. Né? O tempo vai desgastando a gente vai esquecendo algumas coisinhas, vai deixando alguns valores de lado. Mas hoje Ele trouxe um exemplo da vida de um homem. Um homem como nós, irmãos, como eu, como você, mas que Deus, quando confiou, depositou confiança nele, Ele fez muito mais. Não é? Fazer só aquilo que nos está proposto é difícil, né? Quer dizer, é fácil.
só o que está proposto. Legal é fazer algo a mais. Legal é ir a mais, ir além, fazer algo a mais. Fazer algo a mais para Deus. Tinha um amigo meu, quando eu saí de casa para ir para o culto, recém-convertido, e o cara estava na beira da minha calçada, igual um mendigo. Falei, que isso? Chamava de banana. Aí não era banana, não. Ô banana, que isso? Tá louco, cara? Pô, perdi minha mãe com 16 anos. Meu pai não me quer. Tô enfiado nas drogas. Me ajuda. Falei, não, vai te ajudar, cara. Você vai sair dessa. Ajudamos ele, colocamos ele numa clínica de recuperação. E saía eu e mais 2, batendo palma nas casas, pedindo alimento para sustentar ele na clínica. E hoje ele prega a palavra. Deus deu uma família, Deus restaurou a vida dele. Vamos fazer algo a mais. Vamos fazer algo que está longe do nosso alcance. E eu no monte, como se fosse hoje, me lembro, deitado com a cara no pó, falava, Deus, me tira dessa situação financeira. Eu orei por esse rapaz, ele era quase um mendigo, e agora ele está numa fábrica recebendo o dobro do que eu recebo aqui. Me tira dessa situação. E Deus falou, um dia, meu filho, um dia eu vou tirar. Não se preocupa. E Deus me tirou. Passou-se 3 anos e Ele me tirou. Talvez você desanime porque Deus não te batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei 3 anos, todos os dias, eu acordava pensando, me batizo, eu quero falar essa língua, eu quero falar diretamente com o Senhor, eu quero falar em mistérios, me batiza. 3 anos. E como se fosse hoje, lá no Vale do Ribeira, em Registro, na garupa de uma motinha, olhando para o céu. Trabalho duro, irmãos, trabalho duro, olhando para o céu, e como será que era Deus? Imaginando Deus, e de repente, eu fui falar para o meu amigo, porque no Vale do Ribeira planta muita banana, né? Eu ia falar, nossa, quanta banana, e de repente já saiu o mistério. Eu falei, opa, tem um negócio estranho aqui. E eu fui conversar com ele, saiu o mistério, ele falou, o que está acontecendo aí, irmão? Ele pilotando a moto, falou, o que está acontecendo aí? E daqui a pouco já não segurei mais, eu ia pedir água para ele, já saía mistério. O tempo está chegando, pouquinho só de tempo, que há de vir virá e não tardará, amém? Creia na palavra de Deus. Deus te trouxe aqui para ouvir só isso, é coisa simples. Mas é o básico para que nós venhamos sair daqui hoje transformados. Querendo mais, querendo mais, querendo mais. Vamos sair do raso. Vamos se aprofundar. Vamos mergulhar na graça, no oceano da graça de Deus. Vamos nos aprofundar mais. Eu quero, você quer? Eu quero, irmãos. Quando eu li essa palavra, sabe, irmãos, o pregador, ele é assim, do jeito que ele recebe, ele passa. Se eu estou dando uma cajadada aqui, é porque eu recebi uma cajadada lá. Do jeito que eu estou passando para você, o Espírito Santo falava assim para mim, olha, você precisa se aprofundar mais, cara. O tempo te desgastou e você esqueceu das coisas. O tempo fez com que você fosse deixando isso aqui de lado, achando que era um peso, isso aqui do outro lado, achando que era um fardo, mas não era. O mundo é um fardo. Se você estiver hoje com um fardo sobrecarregado, não se preocupe. Mateus, ele é bem claro. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão sobrecarregados, cansados, todos os oprimidos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. E eu vou trocar com você, você vai ver que o meu fardo é bem mais leve do que esse. Se coloque em pé, por gentileza.